11 horas 30 minutos, bom dia, Patrulha RP aqui na sua RP 790, Trânsito de Barreiras. É inegável que o trânsito de Barreiras tem muitos problemas e eles vão desde a falta de vagas para estacionamento, principalmente no centro da cidade, até as imprudências de todo tipo cometidas por motoristas e motociclistas que diariamente ocupam as ruas da cidade. Dados recentes da 10ª Ciretran mostram que a frota de veículos licenciados em Barreiras não para de crescer. O último levantamento feito diz que são 67.958 carros, além de 21.704 motos, ou seja, os barreirenses são donos de 89.662 meios de transporte e a maioria deles é utilizada quase que todos os dias, com exceção dos domingos e feriados, quando o movimento nas principais vias de Barreiras diminui consideravelmente. E diante da dificuldade para ordenar o trânsito, da quantidade grande de motoristas que dirigem sem estarem habilitados e das imprudências cometidas, é lógico que o número de acidentes com danos materiais é considerado alto. Numa incidência menor, também existem as mortes e os feridos, o que gera transtorno para os familiares e despesas para o Estado quando o atendimento é feito em rede pública. O desafio dos responsáveis pelo trânsito de Barreiras é torná-lo mais seguro, criando também formas de melhorar a agilidade e os acessos, tanto nos bairros como nas principais avenidas da maior cidade do Oeste baiano. Com produção de Carlos Augusto para falar sobre o trânsito de Barreiras, vamos falar aqui com o Carlos Reis, coordenador de trânsito, aí da Contrans. Carlos, bom dia. Bom dia, galera. Bom, Carlos, o que tem sido feito pela Contrans para que este desafio, que vocês têm de fazer o trânsito fluir, sem que aconteça acidentes, possa se tornar realidade? Ok, Aguelton, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu queria fazer só uma pequena observação, Aguelton. A frota ela é total de 68.278 veículos. Isso é dividido em 24 mil veículos de passeio, e 21.790 motocicletas. Os demais é distribuído em micro-ônibus, ônibus e caminhonetes. O total é 68.278 veículos licenciados. O nosso trabalho, ele é um trabalho educativo, um trabalho orientativo. Nós temos aí nas avenidas, nos cruzamentos, a gente entra em operação aí quando acontece um acidente e até mesmo quando há um problema semafórico, a gente entra em ação para ordenar o trânsito. Agora, você me perguntou sobre fluidez. O maior investimento tem sido feito por parte aí do prefeito Antônio Henrique, a exemplo agora da instalação dos conjuntos novos de semáforos. Foram implantados, melhor dizendo, substituídos 5 conjuntos de semáforos e implantados mais 2, o que agiliza aí devido ao sincronismo desses semáforos. Agiliza muito na fluidez do trânsito. Bom, a gente percebe que de segunda a sexta, muitos pontos da cidade têm engarrafamentos grandes, principalmente nos primeiros horários da manhã, ali na hora do almoço e no finalzinho da tarde. Como resolver essa situação? Ok. Essa situação realmente acontece. A gente tem uma frota muito grande aí circulando na cidade. E nós sabemos também, que esses números, eles não são o total de veículos que circulam. Se a gente observar, tem muito veículo que circula em Barreiras e o seu licenciamento é de fora. Temos aí veículos de Brasília, de Goiânia, de São Paulo, Salvador. Se a gente for totalizar tudo isso, vai dar um número muito maior de veículos do que esses 68 mil aí licenciados. Mas o que tem sido feito para isso é vias alternativas. Nós temos ali aquela Barão de Cotegipe, que se tornou sentido único, e aquela abertura ali na Rui Barbosa e a abertura na Floriano Peixoto, que facilitou muito ali, no fluxo ali de quem está naquela parte de cima para seguir ali para Morada Nova, Barreirinhas. E além de outros projetos também que têm sido feitos aí na cidade, exemplo daquela rotatória ali na entrada de Santa Luzia, que facilitou muito ali ao acesso das pessoas que circulam ali por aquele local. Bom, no ponto de vista estrutural, Barreiras é uma cidade difícil para organizar o trânsito? Sim, a nossa cidade ela não foi uma cidade projetada
creio eu que a exemplo da maioria das cidades baianas, né? Então Barreiras cresceu de uma forma assim grande e rápida e sem estar preparada para isso, porque ela não foi projetada. Mas o que tem que se fazer agora é criar vias, é criar opções para que a gente tenha um trânsito aí com uma mobilidade maior. Bom, outro problema muito sério diz respeito aos estacionamentos. O que falta para que a cidade tenha aí mais vagas disponíveis em lugar ali, tipo próximo à Praça Castro Alves, né? Ali, região de bancos. Exatamente, ali o centro da cidade é a área de maior movimento e maior concentração dos veículos. E a Secretaria de Planejamento, sob a coordenação do vice-prefeito Paê Barbosa, está com um projeto aí de verificando a possibilidade de usar os terrenos baldios para se criar estacionamentos públicos, né? Então é uma medida que eu acredito que vai ajudar muito aí a sanar essa falta de estacionamento. Bom, a implantação de uma zona azul onde são cobradas taxas dos motoristas seria ali uma alternativa viável? Ajuda porque a zona azul automaticamente ela cria uma rotatividade maior. A zona azul, como todos sabem, é cobrado por hora, né, estacionado. Então isso aí incentivaria, de certa forma, o condutor a agilizar a sua saída ali do estacionamento. Bom, além de poucas vagas, né, que a gente sabe que existe aí, né, faltam vagas, né? A gente percebe que muitos motoristas e motociclistas estacionam de forma inadequada, ocupando espaço aí que caberia mais um ou dois carros. Falta fiscalização para punir esse tipo de infração? A fiscalização ela ajuda muito nesses casos. Embora nesse ponto aqui de estacionar dessa forma, creio eu que seria mais por parte do condutor usar o bom senso, né? Eu queria só citar um exemplo aqui. Às vezes a gente está na rua aí e a gente percebe que há uma vaga ali que caberia dois carros e o motociclista chega e estaciona a sua moto no meio da vaga. Isso aí já é dois espaços perdidos. Se ele tivesse um pouquinho mais de bom senso, estacionar mais próximo de um dos veículos, já seria mais uma opção de ir para estacionar. E o que fazer com a feira livre? Carro estacionado em faixa, carro em fila dupla. Seria o quê? Que já foi feita aí uma conscientização, né, uma campanha. Seria o caso agora de multar? Feira Livre a gente está ali fazendo esse trabalho educativo, né? A fiscalização ajudaria muito ali, quando você fala a questão da multa, né? A fiscalização ajudaria muito, né? Feira Livre é um centro nervoso ali. Feira Livre o dia de sábado ali, realmente o fluxo é muito grande. O nosso trabalho ali é meramente educativo. A gente está todos os sábados ali com uma equipe, rondando, fiscalizando. A Polícia Militar também tem ajudado muito ali nesse sentido. A gente percebe sempre a viatura circulando ali, dando esse apoio. E aí eu volto a falar, né, sobre o que eu disse aqui agora há pouco. A fila dupla, se o condutor usasse mais de bom senso, né, ele evitaria a fila dupla. A fila dupla ela atrapalha demais, ela impede quem está ali a sua retaguarda tentando passar. Isso vai causar o quê? Mais engarrafamentos ali a sua retaguarda. Bom, em dezembro do ano passado, uma professora, a Ellen Ribeiro da Silva, que era natural de Riachão das Neves, morreu enquanto atravessava a faixa de pedestre em frente à prefeitura. O senhor acha que, de forma geral, os motoristas não respeitam as faixas? Os motoristas, do meu ponto de vista, eles são mais conscientes. Do que tem observado no trânsito da cidade, os motoqueiros que não respeitam as faixas de pedestre. A gente observa muito, às vezes, o pedestre inicia a sua travessia, o motorista para o carro dele e o motoqueiro vem pela lateral e atravessa. Então, assim, a falta de conscientização, a falta de atenção, de direção defensiva, de prudência por parte dos motoqueiros, é que acaba ocasionando esses acidentes. Bom, tem muita gente que para antes da faixa, porque já está acostumado com ela, mas a maioria das faixas continua aí, né, precisando de manutenção. Aquela praça, um exemplo ali da Praça das Corujas, que a gente para porque sabe que ali tinha uma faixa. O que está sendo feito aí, o que vocês pretendem fazer para reavivar essas faixas? Ok, faixa de pedestre.
Um estudo está sendo feito aí, para usar um material com uma resistência e uma durabilidade maior. É o que chamam de material emborrachado, é uma tinta especial. É um material com custo elevado. Então o que acontece? Barreiras, ela está em constante obras. A gente vê aí que a Embasa não conseguiu concluir os trabalhos do saneamento básico. Então não seria viável fazer essa pintura de faixas e correr o risco da Embasa voltar abrindo as ruas para refazer esse trabalho. Então o que acontece? Primeiro está sendo feito esse serviço aí de estrutura, como pavimentação, temos muitas ruas aí que foram pavimentadas agora recentemente e estão sendo pavimentadas. Então o que acontece? Primeiro tem que aguardar terminar esses trabalhos aí básicos para depois fazer uma licitação e contratar uma quantidade maior de faixas, até porque a empresa ela não vem para fazer uma quantidade pequena, porque não compensa 10 faixas, 5 faixas. Então tem que aguardar terminar esses trabalhos para daí fazer uma contratação de uma quantidade grande de faixas. Bom, muito se fala aí na municipalização do trânsito. Na prática, o que isso mudaria na vida de motoristas e pedestres? Ok. Municipalização. Esse aí é o grande desejo de nós, profissionais da área. Acredito que é o grande desejo da população. E é o grande desejo também do administrador, o prefeito Antônio Henrique. Só que o prefeito tem a seguinte consciência, HL, em relação à municipalização do trânsito. Primeiro, tem que criar uma estrutura. A gente tem que ter vias em condições de uso, a gente tem que ter acessos para os condutores, a gente tem que ter sinalização. Então, primeiro tem que fazer essa parte estrutural, para daí então a gente partir para o trabalho efetivo de fiscalização. Bom, com relação às sinaleiras, né? Tem como você citou ali a Capitão, né? A Capitão, que corta aqui, chega até a feira. Capitão da Mirada. Pois é, tem algumas sinaleiras que estão com problemas. O que vocês pretendem fazer para sanar esse problema dessas sinaleiras? Bem, foram implantadas, né? Essas são antigas, devido né? às substituições e às implantações 7 sinaleiras. Esse trabalho foi dividido em 2 etapas e a Capitão Manuel Miranda, também com uma letra de cruzamento da Aruba Andrade com a José Bonifácio, também tem um semáforo antigo ali ainda. Esses semáforos agora eles fazem parte dessa segunda etapa de implantação de semáforos que vai ser feita. Bom, outra questão, né, que a gente tem problema aqui é nessa travessia aqui da Praça Castro Alves, conhecida Praça das Corujas, que geralmente quando o sinal abre para você que está do lado de cá, quem está na principal fecha o trânsito. Não seria o caso de ter alguém da guarda ali com o trânsito para amenizar essa infração? Porque são infrações, né? Exatamente, ali é uma infração. Ali nós fizemos um trabalho educativo durante um bom período, antes dessa substituição do semáforo. Hoje, com esse semáforo novos, o tempo dá para fazer. Eu estive observando ali também no outro dia, o que acontece? Às vezes o semáforo ele entra no amarelo e muitos condutores insistem em seguir o seu curso, não param antes do cruzamento. Né? Então os semáforos ele tem esse sincronismo, o semáforo ele ajuda bastante nessa mobilidade. Então o que eu pediria um pouco era a consciência do condutor, o senso de amarelar ou parar para evitar esse fechamento ali naquele cruzamento. Certo. A gente tinha esse problema quando tinha as carretas, né? Hoje tem o contorno viário, mas isso ainda, né, continua aí, os motoristas sempre querendo, né, assim, eu primeiro, né, você espera, né, ter esse tipo de coisa também. Exatamente, essa colocação sobre as carretas é bem interessante, porque no último levantamento que nós fizemos, Barreiras ela tinha uma frota aí circulante em torno de 2.000 carretas. 2.000 carretas. Hoje a gente ainda vê carretas circulando na cidade, dá 5%, mas um número muito reduzido. E por quê? Porque criou-se as exceções, carretas frigoríficas, com material perecível, alimentos, equipamento hospitalar, essas aí elas estão na exceção, elas têm essa liberdade para circular. Bom, para a gente finalizar, vamos voltar aqui, que foi retirado o quebra-mola da saída para Riachão e colocado um pardal que, segundo a informação do nosso repórter, não funciona. Está lá, mas não está funcionando. E as carretas, do jeito que vem, passam por esse pardal, colocando em risco aí vidas de pedestres, do pessoal ali das vilas.
O que a prefeitura pretende fazer com relação àquela parte ali da cidade? Bem, ali naquele setor, primeiro, o DENIT ele trabalha exatamente dessa forma. Primeiro ele sinaliza, coloca as placas dizendo que ali existe uma sinalização, depois ele implanta a sinalização, depois ele liga em caráter experimental, depois ele coloca para funcionar. O processo é esse mesmo. Mas o que está no projeto ali para Vila Amorim, assim também como lá para aquela rotatória ali, aquela parte ali da entrada da Vila Nova até na Avan, né, são duas rotatórias. No modelo daquela ali da entrada de Santa Luzia. A próxima rotatória vai ser aquela ali da Vila Nova, né, até a Avan ali, para dar uma mobilidade ali maior, uma segurança maior. E em seguida a rotatória de Vila Amorim, ali também vai ser implantada a rotatória. Bom, para finalizar, queria que você deixasse aí uma orientação para os motoristas, além da que você já vem fazendo diariamente aí para os motoristas, até para os pedestres, o ciclista que gira aí em nossa cidade. Ok. Bom, Alex, antes eu queria só passar aqui rapidamente sobre a situação das carretas. Se nós observarmos aí, a quantidade de óbitos reduziu consideravelmente. E se a gente for olhar aí, os óbitos que aconteciam no perímetro urbano eram causados por carretas e caminhões. Né? Eu tenho dados de Sambo aqui, que indicam também que o número de acidentes tem reduzido. Por exemplo, com carros, com motos. Em 2013 nós tivemos 461, agora em 2014 fechou com 443. Né? Com carros agora, 2013 foram 65, 2014 60. Então, está diminuindo. Isso aí é reflexo da retirada das carretas do perímetro urbano. Né? Agora, em relação a essa consideração final, eu queria dizer o seguinte, que o poder público ele investe em segurança, investe em sinalização, investe em fiscalização, mas a maior mudança tem que acontecer na consciência do condutor. A gente vê aí, os acidentes acontecem, os óbitos acontecem, e se você for observar, a grande maioria é por imprudência do condutor. Uma ultrapassagem no local proibido, uma ultrapassagem de risco, uma ultrapassagem pelo acostamento. Os motoqueiros insistem em ultrapassar pelo acostamento. A gente vê isso aí todo dia. Aquele trecho ali da Bahia ali até o Poço Sabá é um show de ultrapassagem pelo acostamento. É um risco muito grande que o motociclista corre ali fazendo esse tipo de manobra. Então, um recado que eu quero deixar aos condutores de veículos: evitem as filas duplas, estacionem de maneira correta. Você colaborando, nós vamos ter um trânsito muito melhor. E os motoqueiros tenham mais prudência, tenham mais consciência, exerçam uma direção mais defensiva. Ao chegar numa faixa de pedestre, observe, se o veículo está parado na faixa, tem alguém que está atravessando. Nenhum motorista vai parar no meio da rua por acaso, mas o motoqueiro ele insiste em dar aquela acelerada e fazer a passagem dele, mesmo que o pedestre seja na faixa. Então o que eu quero pedir aos condutores é que ajam de maneira mais defensiva e colaborem para que a gente tenha um trânsito aí cada dia menos violento e cada dia mais seguro. Ok, tá aí, Carlos, bom dia, obrigado pela presença aqui. Certo? Eu aqui agradeço pela oportunidade e estamos à disposição. Se precisar, é só chamar. Ok. Daí falamos do trânsito de Barreiras com o Carlos Reis, coordenador de trânsito CONTRANS. Aí, produção do Carlos Augusto. Bom dia, Patrulha RB, 11 horas 49 minutos.